Fala galera, estes são todos os easter eggs, referências e pequenos detalhes que você pode ter perdido no terceiro episódio O Pinguim. Galera, vou assumir que eu tava com o pé atrás antes de começar essa série. Uma série sobre o vilão do Batman, sem o Batman, não parecia tão interessante pra mim. Ainda tenho um pouco essa ideia de que uma série sobre o vilão do Batman que ficasse referenciando o Batman seria uma má ideia. Mas não é isso que essa série é. Me surpreendeu, esperei muito pra começar, comecei agora só esse final de semana. E vou te falar que essa série me surpreendeu pra caramba. Aqui está a questão, esta série não tem nada a ver com Batman. Ela é uma série sobre máfia, como Os Sopranos ou Tulsa King. Na verdade, tem até uma pitada de Breaking Bad e Ozark, séries das quais eu sou um grande fã. Estamos vendo um cara com um senso moral questionável escalando as fileiras de um sindicato do crime. E isso é simplesmente fantástico. É engraçado, tem momentos comoventes, mas você também fica apavorado e preocupado pelos personagens quando eles se encontram em situações pesadas. O lado Batman disso tudo é honestamente a parte menos interessante da série, e digo isso como um elogio. Começamos com uma cena de panfletos de Bela Real espalhados no chão, com a frase "Vote por uma mudança real". Isso lembra, é claro, a campanha de Obama em 2008, cujo slogan era Esperança e Mudança. Agora, essa cena se passa antes da destruição das barreiras marítimas de Gotham, que veremos explodir alguns momentos depois. Achei algo muito estranho e perturbador sobre esse panfleto jogar no chão. Sabemos que a família de Victor e muitas das pessoas trabalhadoras desfavorecidas do bairro de Victor apoiavam Bela. Embora ela tenha vencido a eleição, a vitória é seguida pela tragédia do ataque do Charada, que matou muitos de seus eleitores. No chão também vemos o jornal Gazeta de Gotham. Este jornal, baseado em Gotham, apareceu pela primeira vez em 1940, na edição número 4 de Batman. Depois, conhecemos Graziella, que vimos mandando mensagem para Victor no episódio anterior. Na TV, ouvimos os resultados das eleições, indicando que Bela está na frente de Tomlin. Tomlin é o atual prefeito após o assassinato do prefeito Don Mitchell Jr., pelo Charada no início do filme The Batman. O nome Tomlin é uma homenagem ao roteirista Madison Tomlin, que não foi acreditado em The Batman de 2022, mas será acreditado na sequência, que foi recentemente anunciada, mas que só sairá daqui a 2 anos, infelizmente. E já deixa aqui embaixo, se você gostou do filme The Batman de 2022, eu vou ter que assumir que eu tava com o pé atrás, mas cara, me surpreendeu. Gostei muito do filme e tô ansioso pela sequência. Numa conversa com seu pai, ouvimos Victor dizer que ele deveria ganhar mais pelo trabalho que tem feito. O pai de Victor descarta rapidamente isso e insiste que ele já é bem recompensado. O pai de Victor dá a impressão de que desejar mais é algo ruim. Ele acredita que você deve estar contente com o que tem e ser grato pelo teto sobre sua cabeça. Enquanto isso, Victor sente que seu pai, sua família e ele mesmo merecem mais. Isso prepara perfeitamente a eventual parceria de Victor com Oz para uma vida de crime. Mais tarde, vemos Victor falar sobre como seu pai nunca teve a chance de comer em bons restaurantes, ou como seu pai ficaria envergonhado pela vida que ele escolheu. A ganância de Victor por mais e seu desejo de alcançar a boa vida também se definidos nessa cena, prenunciando sua decisão de não ir com Graziella no ônibus. Tanto Oz quanto Victor vêm de origens humildes, mas enquanto o pai de Victor lhe ensinou a ser grato pelo que tem, a mãe de Oz o ensinou a sempre querer e lutar por mais. Depois encontramos Calvin, que na verdade estava no primeiro episódio da série. Ele era um dos garotos com Victor, tentando roubar as rodas do carro de Oz. O nome Calvin pode ser uma referência a Calvin Rose, também conhecido como Talon. Esse personagem também teve uma infância difícil e foi mantido em um canil pelo próprio pai. Calvin, ou Talon, foi o primeiro a escapar da Corte das Corujas. A Corte das Corujas é um grupo secreto que existe há séculos em Gotham e orquestrou um exército super-humano chamado de Talons. Com o universo específico do Batman em que essa série acontece, e sendo focado na cidade de Gotham, faria sentido vermos a Corte das Corujas fazendo sua estreia em live action no universo de Robert Pattinson. Talvez estejamos vendo os primeiros passos para a introdução da Corte das Corujas. Também ouvimos falar do Squid, que pode ser uma referência a outro chefão do crime de Gotham nos quadrinhos, Lawrence Lemon, conhecido como Squid. Ele não é tão renomado quanto os Falcone ou os Maroni. No entanto, ele fez seu nome como um mafioso implacável nos quadrinhos, aparecendo pela primeira vez em Detective Comics número 497 de 1980. Ele também trabalhou de perto com outros inimigos do Batman, como o Crocodilo. Aqui podemos ver o restaurante Le Couronne, que significa a coroa em francês. Isso é claro simbólico do fato de que Oz, Sofia e até Victor estão em busca de obter essa coroa. Poder, riqueza, respeito, bem como o trono do submundo de Gotham. E em seguida vemos do ponto de vista de Victor a detonação da barreira marítima de Gotham, feita pelo Charada, que inunda o bairro de Victor. Vemos pela primeira vez o quão brutal esse ataque foi para os civis de Gotham. Ver essa ponte sendo quebrada pela água cria a imagem da mentalidade nadar ou morrer. A ponte para o sucesso que alguns como Sofia Falcone já tinham garantido desde o começo, agora está metaforicamente e fisicamente disponível para as pessoas como Victor, que vem de origens humildes. A destruição de um bairro já empobrecido e da ponte que leva à cidade, que representa riqueza e conquista, criou agora um cenário onde apenas os mais fortes, e talvez os mais moralmente flexíveis,
tem uma chance de escapar. Toda essa série tem sido sobre os efeitos do ato terrorista do Charada sobre a cidade, e como isso afetou o povo de Gotham, principalmente aqueles que já estavam lutando para manter a cabeça acima da água. Agora, literalmente, eles estão sendo afogados. É realmente irônico que o Charada tenha alegado ser um guerreiro do povo comum, lutando contra a elite, mas seu ataque à cidade prejudicou mais os pobres e a classe trabalhadora. Aqui vemos a Ponte Elliot, que pode ser uma referência à família Elliot de Gotham. Edward Elliot foi citado em The Batman como tendo sido morto por Falcone. Ele também é o avô do vilão do Batman, Hush, também conhecido como Thomas Elliot, outro vilão da galeria de vilões do Batman, que se encaixaria muito bem nesse universo que Matt Reeves criou. Na verdade, consigo facilmente ver Hush aparecer no The Batman 2, buscando vingança em nome do Charada. Nos quadrinhos, ele foi amigo de infância de Bruce Wayne, e tentou assassinar seus próprios pais para herdar a riqueza deles, ecoando a trágica história de Batman e a perda de seus pais. Thomas Wayne, o pai de Bruce, acabou frustrando seus planos e salvando a mãe de Elliot, começando a rivalidade de uma vida inteira de Elliot com os Wayne. Ele cresce e se torna neurocirurgião, e nos quadrinhos chega a se aliar ao Charada para arruinar a vida de Bruce Wayne. Então, com o Charada preso em Gotham, talvez seja Hush quem continue seu trabalho do lado de fora, servindo como uma peça do passado de Bruce que ele não consegue escapar, especialmente com as revelações da corrupção de sua própria família no primeiro filme. Aqui no apartamento de Oz, vemos uma pintura atrás de Victor, de um homem examinando joias. Perto da porta da frente, vemos outra imagem que mostra diferentes tipos de diamantes. Isso nos mostra que Oz é consumido por coisas materiais, e ele é um conhecedor de itens luxuosos e gosta de se cercar deles. Vemos novamente Sophie usando golas altas e chokers para esconder cicatrizes em seu pescoço, criando a imagem de um laço ao redor do próprio pescoço, como as vítimas do carrasco. No episódio passado, falamos sobre como Sophie está fazendo de tudo para manter seu lado sombrio trancado dentro dela. Mas o carrasco está literalmente tentando sair e enforcar Sophie, como fez com todas as suas outras vítimas. No entanto, nessa série, é absolutamente aterrorizante. Há um momento mais tarde nesse episódio, onde Johnny V a ameaça, mas você não pensa por um segundo que devemos temer pela vida de Sophia. Para o fator medo de Sophia nos quadrinhos é que ela é enorme, semelhante ao Kingpin da Marvel. O sobrenome dela é até gigante, mas esta versão de Sophia é pequena e delicada, o que honestamente a torna ainda mais aterrorizante. Como todo mundo fala, os piores venenos estão nos menores frascos. Agora, no apartamento de Oz, vemos Sophia chamar a lareira de Oz de brega, mais exemplo da disparidade de classes acontecendo em Gotham, e entre personagens como Sophia, que vem de uma família rica, e personagens como Oz e Victor, que vem do nada. O apartamento de Oz é super sofisticado e impressionante para um cara como Victor, mas aqui está Sophia, desprezando e chamando de brega. Isso é um prenúncio de que, embora Oz e Sophia sejam ambos determinados e dispostos a fazer o que for necessário para conquistar seu lugar, eles vêm de origens muito diferentes, o que pode, eventualmente, levar a um confronto entre os dois, onde apenas um sairá por cima. A questão é, será que Oz, com sua inteligência de rua e uma história de superação, levará ele ao topo, ou suas origens humildes serão sua ruína em uma briga com alguém como Sophia, que nunca conheceu a verdadeira luta e pode carecer de empatia? Mas, por outro lado, a empatia de Oz pode ser a sua salvação, pois constrói lealdade. Victor é leal a Oz, não por medo, mas por respeito, enquanto as pessoas de Sophia não são leais, e mesmo aquelas que o são estão apavoradas com ela. Acho que isso foi pronunciado mais tarde quando Oz aponta sua arma para Victor e pergunta se é assim que ele se sente. Oz estava enojado com a ideia de que Victor, alguém que ele pensava estar mentoreando e acolhendo sob sua proteção, sentisse como se estivesse de alguma forma sendo mantido como prisioneiro por Oz. O pai de Victor era mecânico, então isso nos mostra o quanto Victor se desviou do caminho da vida que seu pai esperava para ele. Em seguida, vemos que Victor não consegue acender o isqueiro, mas Sophia e mais tarde Oz conseguem sem problemas. À primeira vista, isso apenas significa que Victor não tem muita experiência com isqueiro sofisticado Zippo, mas acho que devemos interpretar algo mais dessa troca. Oz e Sophia já entraram no fogo, não há como voltar atrás. Eles estão definitivamente nessa vida de crimes. Enquanto isso, Victor ainda está hesitante, à beira desse estilo de vida. Nesse episódio, ele ainda poderia sair se quisesse, mas, no final, ele fez sua escolha e agora está totalmente envolvido. Temos então mais uma excelente cena mostrando a perspectiva do submundo de Gotham, onde Oz consegue operar furtivamente, evitando até mesmo a atenção do Batman. Tivemos uma cena parecida no primeiro episódio, mostrando os prédios altos, depois descendo para o trem e finalmente para as ruas escuras embaixo, simbolizando, é claro, a disparidade de classes e a guerra social que essa série aborda, bem como o desejo de Oz, Victor e Sophia de subir nessa escada social. Em seguida, conhecemos Trey Bloom, o químico de Sophia.
Esse nome pode ser uma referência ao vilão do Batman, Sr. Bloom. Em seguida, somos apresentados ao novo produto, os fungos raros conhecidos como Dente Sangrento. Quando Graziella pergunta sobre Calvin, parecemos que Victor estava mentindo. Provavelmente porque ele não quer contar a ela que a última vez que o viu, Calvin estava sendo alvejado pelo homem no apartamento onde eles estão agora. Temos então mais um exemplo de disparidade de classe. Quando vemos Sofia receber uma passagem de avião de primeira classe. Como mencionei anteriormente, quando Johnny ameaça Sofia, você não teme por ela, nem por um segundo. Seu primeiro pensamento é, coitado desse cara, vai ser enforcado. Nos quadrinhos, Johnny é o primeiro a morrer nas mãos de outro Falcone, Alberto Falcone. Acho que o mesmo acontecerá nessa série. Ele será o primeiro a morrer nas mãos de um ressurgido Carrasco, também conhecido como Sofia Falcone, que foi levado ao limite pela morte de seu irmão. Assim, de uma forma indireta, ainda é o efeito de Alberto e sua morte que será o responsável pela morte de Johnny V. Em seguida conhecemos os Triads, uma organização criminosa chinesa dos quadrinhos, também conhecida como a Tríade da Mão da Sorte. Eles são um grupo de traficantes de drogas que operam em Chinatown, no submundo de Gotham. Eles têm ligações com o clássico inimigo do Batman, Ra's al Ghul. Aqui vemos uma nova droga chamada Bliss, que é uma droga dos quadrinhos introduzida pela primeira vez na edição 2008 da série Titans. É uma droga alucinógena que foi criada usando os hormônios de crianças sequestradas. Que legal. Adorei como nessa cena conseguimos ver Oz e Sofia trabalhando juntos e vendendo o produto para esse cliente. Isso nos dá uma visão de seu passado antes dela ser internada em Arkham. De volta a Victor, vemos ele se afundando cada vez mais na vida do crime, subornando suavemente um policial corrupto de Gotham. Nesse restaurante, vemos Oz repreender um garçom por interromper Victor no meio de uma frase. Mas mais tarde no mesmo episódio, Oz faz a mesma coisa com Victor. Isso amplifica o fato de que Oz acha que as regras não se aplicam a ele, nem mesmo as regras que ele próprio definiu. No clube, vemos o Pinguim vestido um terno branco, e isso nos leva ao seu terno clássico nos quadrinhos do Batman No Man's Land. Naquela série de quadrinhos, Gotham literalmente foi destruída por um terremoto severo. A maior parte da cidade foi evacuada pelo governo dos Estados Unidos, e as pontes que levavam para dentro e para fora da cidade foram destruídas, transformando Gotham em uma terra de ninguém. Isso foi parcialmente adaptado no filme The Dark Knight's Rise, quando Bane toma controle de Gotham. Pode ser que essa trama seja novamente adaptada na sequência de The Batman, já que Gotham sofreu uma grande catástrofe com a inundação causada pelo Charada. Sofia é uma orgulhosa Falcone, mas também ambiciosa, e dirá o que for necessário para conseguir o que deseja, assim como Oz. Vemos mais uma vez os temas da guerra de classes, com Sofia querendo se aproveitar dos menos favorecidos durante esses tempos difíceis após a inundação. Sofia então menciona a máfia de Odessa e os Dragões de Neon. Os Dragões de Neon são outra gangue de Gotham que apareceu nos quadrinhos de Batman e Robin. A máfia de Odessa são mafiosos russos que aparecem mais ou menos na mesma época que a Tríade nos quadrinhos, e as duas gangues entraram em guerra pelo assassinato do líder de Odessa. Logo depois ouvimos a música Broken Belief, de Bob Moses, tocando, e a letra dessa música se relaciona perfeitamente com o que o Victor está passando. Vivemos na era do propósito, vivemos na era da juventude, quando o aviso do sábio é inútil. Eu sou apenas um pobre garoto pedindo pela verdade. Victor tem medo de que os avisos e crenças de seu pai não estejam se alinhando com seu estado atual de vida. Ele teme que seu pai se envergonhe dele, mas Oz está dizendo que esse aviso é sem sentido e que não há bom ou mal, apenas vida. Então Victor realmente é apenas um pobre garoto pedindo pela verdade. Galera, acho que esse episódio faz um ótimo trabalho em nos mostrar o relacionamento entre Oz e Sofia, sem precisar ficar dando flashback o tempo inteiro. Descobrimos que foi Oz quem a atraiu e a abandonou para subir na carreira, assim como vimos Victor abandonar Graziella para retornar à sua vida de crime no final do episódio. Mais uma vez, as ações de Victor ecoam as de Oz. Encerramos com a música Me and the Devil, de Jill Scott Heron. Essa música fala sobre alguém chegando a um acordo com os demônios dentro de si, e isso se aplica a Oz, Sofia e Victor. Sofia está cada vez mais próxima de liberar seu demônio interior, que é o Carrasco, que, como discutimos, está literalmente tentando escapar de dentro dela. Victor aceitou sua caminhada com o diabo, ao não pegar sua passagem literal para fora da cidade e escolher ficar e andar com seu próprio demônio, Oz. Victor agora matou o Moroni e não há como voltar atrás disso. E Oz, é claro, libertou seus demônios interiores anos atrás, e os vemos mais ativos em seus ataques de fúria, especialmente contra Victor. Mas algo que cada um desses personagens percebe é que para sobreviver nesse negócio, eles precisam destes demônios. Assim vemos Oz e Victor escaparem, deixando Sofia para trás, o que na verdade me surpreendeu um pouco. Mas pensando bem, o plano de Oz é trair Sofia e os Falcone. Então não deveria ser um choque tão grande que ele a tenha deixado para trás. Precisamos lembrar que esses personagens não são nobres. Eles não são mocinhos. Estamos acompanhando o elenco de vilões,
E é por isso que eu comparo esse show à série Os Sopranos. Não apenas por causa do gênero de máfia, mas porque não há realmente um mocinho na história. Pessoal, estes foram todos os easter eggs que pegamos nesse episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, deixa o seu joinha que isso ajuda muito, comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa série, se tá achando interessante, se você quer que eu faça review dos episódios anteriores também. Tô começando a partir do terceiro, que eu comecei a ver só esse final de semana, e eu acho que já perdi um pouco o time pra ter todo esse trabalho pra fazer os vídeos do primeiro e do segundo episódio, mas se vocês quiserem eu posso fazer sim. Muito obrigado por você que ficou até aqui, até o próximo vídeo, valeu!